Bom, gente, vamos lá. Bom dia. Vamos começar. Gente, simulado, acho que semana que vem eu pedi cilindros, tá? Matéria já dada, vista, pirâmide não. E também agora é mais para concluir aí o caderno de vocês. Pirâmide, a próxima aula cone, fecha aí o caderno de vocês. Certo? Então vamos lá, ó. Volume de pirâmide também é algo fácil, tecnicamente, é uma fórmula que você vai ter que guardar aqui. Bom, vamos lá. O que é o volume de uma pirâmide? Comparando com um prisma. Você tem um prisma triangular. Está aqui. Um prisma triangular. Qual o volume de um prisma? Calcular a área da base, multiplicar pela altura. Agora, se você colocar o prisma aqui e fizer alguns cortes, a liça. Notar aqui, ó. Vou pegar desse prisma a base inteira do prisma e me dirigir a um dos vértices. Fazer esse corte. Tirar essa ponta daqui. Ou seja, fazer justamente isso daqui, ó. Peguei a base inteira aqui em cima, me dirigir a um dos vértices aqui embaixo. Tiro essa peça de um prisma triangular. Base inteira a um dos vértices. Tiro uma pirâmide. Agora, na base inteira de baixo, que sobrou embaixo, peguei a base de cima. Da base inteira de baixo, me dirigi a um dos vértices aqui em cima. Eu tiro outra pirâmide, igualzinha à primeira. E ainda me sobra uma terceira pirâmide. Ou seja, um prisma, um único prisma, eu consigo 3 pirâmides. Se a gente for analisar aqui, um único prisma, saem 3 pirâmides. Aonde? O corte que você está vendo aqui é o seguinte: tirei essa peça, sobrou ainda essa peça. Ou seja, só para você ver o tema da aula de hoje, volume de uma pirâmide. O volume de uma pirâmide nada mais vai ser do que 1/3 do volume de um prisma. Se o prisma tinha como volume a área da base vezes a altura, o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 do volume de um prisma. Essa é a fórmula da aula de hoje. Toda pirâmide tem que me preocupar em calcular a área da base e sua altura. Jamais esquecer, né, senhores, do seguinte: sempre você vai ser aclamado, normalmente, para essa fórmula, a achar a altura. E aí visualizar um triângulo retângulo aqui presente, que sempre aqui é o apótema da pirâmide. Aqui é o apótema da base. E aqui, finalmente, a altura da pirâmide. Distância do vértice ao plano da base. 1/3 da área da base vezes a altura, volume de uma pirâmide. Essa é a fórmula de hoje. Só que agora você vai ter que calcular o volume das pirâmides. Então, abra o livro de vocês, página 60.
para a gente dar sequência aos exercícios. Certo, Guilherme? Guilherme, está aí? Oba. Oba! Vamos lá, gente. Página 60 da apostila de vocês. Acompanhe aí, ó, para fazer os exercícios, alguns. Ana Beatriz Sarri. Ana Beatriz Sarri. Maria Paula Adriane. Gente, qual é o volume de uma pirâmide hexagonal regular de altura 20 centímetros e com a aresta da base medindo 10 centímetros? Use raiz de 3 igual a 1,73. Olha lá, ó. Você teria uma pirâmide de base hexagonal. Regular, cuja altura ele te deu, não escondeu, centímetros, e as arestas da base medindo 10 centímetros. Qual o volume dessa pirâmide? Olha, o volume dela, 1/3 da área da base vezes a altura. Tá aí. A altura é 20, só por aqui. Só que o problema está em achar a área da base. A área da base é um hexágono regular. Então, aí tem que lembrar as formulinhas. Característica de um hexágono, quando ele é regular. Todo hexágono regular a gente pode sempre dividir em 6 triângulos equiláteros. O hexágono tem lado 10. Então você tem 6 triângulos equiláteros de lado 10. Área de um triângulo equilátero é sempre lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, forma 1. Só que aqui você tem 6. Então seria 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então sua área da base seria 6 vezes, o lado é 10, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado é 100. Por 4 fica 25. Sua área da base aqui é 150 raiz de 3 centímetros quadrados. Então o volume da sua pirâmide é 1/3 de 150 raiz de 3 vezes a altura 20. 3 por 150 vai dar 50. 50 vezes 20 dá 1000 raiz de 3. Se ele mandou usar a raiz de 3 igual a 1,73, 1000 vezes 1,73, que dá 1730 centímetros cúbicos. Este seria o volume da pirâmide pedida. Daí.
Lembrando e insistindo sempre, a área de um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Hexágono regular, são 6 triângulos equiláteros. Senão a gente não roda aqui. Certo? Próximo. Gente, estas eram as medidas aproximadas da pirâmide de Quéops na sua construção original. Considere que a base é um quadrado. Primeira pergunta, qual o volume aproximado ocupado pela essa pirâmide? Gente, isso daqui é até um fato curioso que a gente diz o seguinte, né? Isso daqui, ó, as pirâmides eram datadas aí há 3.000 anos antes de Cristo. Não, desculpa, 1.500 anos antes de Cristo. E olha o tamanho da construção, né, feita nas areias do deserto do Egito, 225 metros de lado de quadrado. Isso daqui dá quase um campo de futebol. E 146 metros de altura. Um prédio de 50 andares. Hoje, se você for pensar, isso daqui datado a 1.500 anos antes de Cristo, sendo que aqui em cima tinha pedra de mais de 5 toneladas. Como que era possível, né? Sem tecnologia, sem maquinário, você construir isso? Até um mistério até hoje, tanto que tem vários filmes que falam de ET, né? Coisas assim, de outro mundo, para você ver o que se tem aí na história. Pitágoras, que a gente usa direto aqui, veio 1000 anos depois, seria aí 500 anos antes de Cristo, e os egípcios já dominavam toda essa estratégia de construção. Bom, que era essa volume? Facinho, facinho, questão teta, porque te deu a altura, te deu que a base é um quadrado com esse lado, é só fazer conta. E tem a volume, 1/3 da área da base vezes a altura. Volume, 1/3. A base é um quadrado de 225 metros. 225 metros vezes 146. O volume aqui é 1/3 de 225 ao quadrado. Então vai lá, 225 ao quadrado, 5.000, 50.625 vezes 146 ainda. Volume é 1/3 de 7.391.000. 7.391.250 dividido por 3. O volume aqui vai dar, na realidade, 2.463.750 metros cúbicos.
conferindo a conta. 225 ao quadrado. 50.625 vezes a altura 146. 7.991.250 dividido por 3. 2.463.750. Tá aí. Se ela fosse oca, quantos litros caberiam em seu interior? A gente deu 2,5 milhões de metros cúbicos. Cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se ela fosse oca, B. Se cada metro cúbico são 1.000 litros, é multiplicar isso por 1.000. O volume dela em litros seria 2.463.750 mais 1.000 litros. Então seria aí a ordem de 1.000, milhão, bilhão. 2 bilhões de litros. Isso é chamando a atenção de vocês no fato aí de história, né? Quando se fala pirâmide, parece uma coisa simples, mas é uma construção basicamente gigantesca, tá? Que a gente vê em foto, não tem muita noção, mas quem for lá vai ver. Um quadrado de 225 metros mais ou menos de base e 146 metros de altura, feito em pedras. E aqui um octaedro. O octaedro a gente viu aula passada, nada mais seria do que duas pirâmides. Uma na parte de cima, duas pirâmides quadradas, e outra na parte de baixo. Só que não são pirâmides. E aí, ó, ele fala de um octaedro regular. Todas as arestas, então, têm faces regulares. Todas as faces são regulares, todas as faces aqui são triângulos equiláteros, acredite. Cujas arestas medem 10, todas as arestas aqui medem 10. Calcular o volume disso. Volume aqui. Volume desse octaedro são duas pirâmides. Então eu posso dizer que o volume seriam duas pirâmides. Então o volume expresso em forma seria 2 vezes o volume de uma pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Então aqui a gente já tem que separar e pensar. Na realidade, quando a gente fala pirâmide, a gente está estudando metade do nosso octaedro. O que eu sei desse octaedro? Todas as arestas medem 10. Então, aqui é um quadrado de lado 10. Seria a base de uma das pirâmides aqui. A área da base está feito, 10 ao quadrado. Falta a altura. E aí você vai ter que buscar. Essa altura seria o segmento aqui, ó, chamado de H. Você só vai conseguir essa altura se você unir o pé do que você conhece. No caso, uma aresta de medida 10 aqui, visualizando esse triângulo retângulo que vai se formar aqui. Um detalhe que a gente chama a tua atenção, fixe o olhar na base. A base é um quadrado de lado 10.
Quando você baixou essa altura caiu exatamente no centro. E aí eu me dirigi a um dos vértices do quadrado. Este é este segmento. E este segmento, que seria metade da diagonal. Do quadrado, de lado 10. Quanto vale esse segmento? Vou chamar de x momentaneamente. Diagonal de um quadrado é o lado do quadrado raiz de 2. Então é 10 raiz de 2, só que é a metade. Divido por 2. Então esse segmento mede 5 raiz de 2 centímetros. Que seria aqui, 5 raiz de 2 centímetros. O que você precisa é da altura para pôr na fórmula. Teorema de Pitágoras. Aí vai lá, 10 ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. 100, aqui vai dar menos 25 vezes 2, igual a h ao quadrado. Seu h quadrado vai dar 50. Seu h é a raiz quadrada de 50. O que é 50? Por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. 5 sai da raiz. 5 raiz de 2 centímetros é a sua altura, que é o que estava faltando aqui. Então o volume aqui são 2 pirâmides, 1/3 da área da base vezes a altura. Aqui vai dar, ó, 100 vezes 5, 500, vezes 2, 1000. Raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Esse seria o volume do octaedro. Certinho? Está aí volume de pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Pirâmide aqui, né, gente, simplesmente também surge de você cortar sólidos, cortar prismas, cortar cubo, tá? Onde simplesmente vamos ver o seguinte, no cubo representado na figura, as arestas medem 12. A pirâmide ABCD é tal que as arestas BC e BD e CD são diagonais de faces do cubo. E os vértices A, B e C são vértices de uma mesma face do cubo. Calcule a área da superfície total da pirâmide e calcule o volume dessa pirâmide. Gente, olha bem, você tem um cubo, certo? Onde você vai simplesmente fazer o que a gente vai dizer aqui, uma secção, um corte. Vou cortar aqui em cima, passando pela diagonal. E eu vou vir cortando aqui. E aí você teria o que a gente pode dizer, esse corte. Você cortou um bico do cubo.
aqui. Um bico do cubo. Surgiu superfícies novas. Sólido é sempre maciço, se a gente fosse pensar em estudar. Surgiu aqui um triângulo, eu posso dizer que ele é equilátero, inclusive, num cubo. Por que triângulo equilátero? Fácil ver. Se a gente for pensar aqui, ó, é a diagonal de uma face do cubo. Aqui é a outra diagonal. E aqui é a diagonal aqui dessa face. Diagonal a gente já usou aqui, ó, o nosso cubo mede 12 de aresta. Então aqui você tem 12 raiz de 2, lado raiz de 2. Seria aqui a medida do triângulo equilátero que vai surgir quando você tirar esse cubo daqui, essa pirâmide daqui. Simplesmente aqui. Só essa pirâmide aqui. Aí, ó, essa pirâmide é uma pirâmide especial, porque saiu de um cubo, esse ângulo aqui é reto, esse outro ângulo também é reto, esse outro ângulo também é reto, chamado de pirâmide trirretangular. Então, se aqui o ângulo é reto, esse triângulo aqui, que é uma face da pirâmide, é um triângulo retângulo, de medida 12, que é a aresta da pirâmide, do cubo, por 12. E aqui também mede 12. Então fica fácil fazer o item A. O item A seria que ele pede a superfície total da pirâmide. Você tem aqui uma pirâmide com 4 faces. 3 das faces dela seria triângulos retângulos 12 por 12. Então a área total da pirâmide seria 3 triângulos retângulos de medida 12 por 12, cateto 12, cateto 12, mais o triângulo que seria o triângulo aqui do corte, mais um triângulo equilátero, de lado 12 raiz de 2. Formando aqui um triângulo equilátero, cujo lado é a diagonal do quadrado. Então, sua área total seria 3 vezes base vezes a altura sobre 2, 12 vezes 12 dividido por 2, triângulo retângulo, se um cateto é base, outro cateto é altura, mais um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sua área total daria aqui, ó, simplifico aqui, dá 6. 6 vezes 12, 72, vezes 3. 6, 21, 216, mais 12 ao quadrado, 144, vezes 2, vezes raiz de 3 sobre 4. Simplifico aqui por 4, você vai ter 3, 36. Vezes 2, 72, raiz de 3. Sua área total. Não mandou aproximar o raiz de 2, pode deixar assim mesmo, que eu posso fazer, por acho que 72 é evidência. Se eu pôr 72 evidência, 72, 216 por 72 dá 3, mais raiz de 3 centímetros quadrados. Tá aí.
agora o mais interessante aqui. Volume dessa pirâmide. Senhores, quando você pega essa pirâmide, que eu disse trirretangular, porque possui 3 ângulos retos aqui, o importante de você perceber isso é que não é bom estudar a pirâmide assim, apesar dela ser mais bonitinha assim. O mais interessante é estudar a pirâmide nessa posição, aproveitando os ângulos retos que ela possui aqui. Então aí, ó, permite aqui no item B eu pegar essa pirâmide e estudar ela nessa posição. Quando eu digo nessa posição, seria a posição onde os ângulos retos dela estariam aqui. Estudar ela nessa posição assim. Onde? Aqui mede 12, aqui mede 12, aqui mede 12. Então aqui é 12, aqui também é 12, aqui também é 12. Por que é interessante estudar nessa posição? Porque eu posso chamar esse triângulo aqui de base. E a altura, a pirâmide, não vai ser uma pirâmide reta, porém a altura é exatamente este segmento aqui. Seria a distância do vértice da pirâmide até a base, que seria esse triângulo. E aí eu não tenho que calcular a altura no volume, a altura é 12. Só preciso da área da base, que é um triângulo retângulo, 12 por 12. Aí o volume passa a ser 1/3 da área da base vezes a altura. O volume é 1/3, a base é um triângulo retângulo 12 por 12, cateto 12 vezes cateto 12 dividido por 2, e a altura é 12. Dá para simplificar aqui, ó. 6 por 1, 12, fica 2. 12 vezes 12, 144 vezes 2, dá um volume de 288 centímetros cúbicos. Tá aí o que a gente pode dizer, volume de pirâmide. Gente, eu encerro pirâmide assim. Aula que vem tem uma aulinha de cone para encerrar o caderno 6 de vocês. E simulado, disse a vocês, a matéria que cai é cilindro. 4 questões de cilindro, são 2 aulas anteriores a essa. Ok? Alguma dúvida, algum problema?